Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos à parte 2 da nossa Escola de Paz. Hoje nós vamos continuar nosso último encontro sobre como educar filhos na era digital. Então hoje nós vamos continuar o encontro de 15 dias atrás, né? Foi 15, a gente está fazendo quinzenal. Então hoje nós vamos continuar esse assunto e a primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar, né? O que a gente falou na primeira aula, né? Então, o que nós vimos na aula 1? Esse ponto é importante porque vai ser uma sequência direta, então a gente precisa dar uma lembrada em alguns pontos importantes para a gente conseguir entender. E a primeira coisa é entender, lembrar o que é a idade dormente, né? Idade dormente é exatamente essa parte de que a criança ela está num período onde ela está enraizando os seus valores. Então, a criança ela está construindo tudo aquilo que ela vai levar por toda a vida. De inverno, você não vê muito crescimento, né? Ela parece que está ali adormecida, mas, na verdade, o seu crescimento é mais para a raiz. Então, a gente percebe isso depois do período, né? Ela começa a crescer suas raízes cada vez mais fortes e aí, logo em seguida, ela cresce. Depois a gente entende que isso tudo foi na aula passada. Depois a gente entende que o excesso de telas em crianças tem gerado uma adolescência precoce, por conta do excesso de estímulos, por conta da dificuldade de realizar alguma atividade física. Isso gera um acúmulo de gordura que acelera o processo do corpo em amadurecer o corpo, porque ele entende que ele não está queimando energia o suficiente, então ele já está no seu período de transição para a adolescência. Depois nós vimos o impacto neural que isso tem diretamente na criança, o quanto o excesso de estímulos que uma rede social, um jogo, aplicativo, a tela ali na frente da criança, todo esse excesso de estímulos por 3, 4, 5 horas por dia, o impacto neural que isso tem, e a gente vai reforçar isso hoje. Depois a gente percebeu que proibir não é a melhor das soluções, porque quando a gente proíbe a criança, a gente entende que aquilo ali não deve funcionar, que não deve acontecer, que aquilo ali é errado. E aí a gente entende que, na realidade de hoje, a gente não tem como proibir uma criança de utilizar a tela. A gente viu que existe um limite, sim, para cada idade, tem a melhor parte, o melhor período de tempo para cada criança, tem a faixa de duração que cada idade deve usar. E nós vimos um monte de exemplos práticos de como a gente pode ter uma boa convivência com tela e tecnologia com as crianças. Mas o que a gente vai ver na aula de hoje? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre o quanto essa condição gera um vício, o quanto as redes sociais afetam o comportamento, os riscos virtuais das crianças e como a gente pode proteger, os jovens que querem ser ouvidos, por que eles querem ser ouvidos e por que a gente também deve se conectar. A primeira coisa para a gente conseguir entender tudo isso que está acontecendo é entender a definição de vício. O que é o vício, quando a gente pensa, né? Vício, ele é qualquer ação ou comportamento nocivo motivado por uma tendência comportamental. Então, só daí a gente já entende que se uma criança está utilizando constantemente, o tempo todo, tela na frente, tela, celular, tablet, computador, videogames, celular, computador, videogame, o tempo todo, essa condição, não é vício, porque não é droga, não é nada disso, mas qualquer ação ou comportamento que faz mal, que é nocivo, que é prejudicial para as crianças, para o adulto, para o adolescente. Porque quando a gente fala do excesso de telas, a gente costuma pensar só na criança, né? Faz mal para a criança. Faz mal para a criança, faz mal para o adulto, faz mal para o adolescente, faz mal para o idoso. Excesso de tela faz mal. E essa condição de alterar uma tendência de comportamento que gera um comportamento nocivo, algo que faz mal, a gente caracteriza como um vício. Então, então eu posso falar que está viciado em tela? Podemos. Muitas crianças já estão, inclusive em Londres, eles já estão categorizando isso, já cada vez mais crianças que estão passando por tratamentos com psicólogos, porque estão com vício em telas. Quando eu falo telas, eu não falo só de celular. Celular, videogame,
computador. Isso não quer dizer que ele é o vilão da história, né? Ah, então vamos queimar toda a tecnologia. Não, ao contrário, né? A gente tem que aprender a conviver com eles, né? Com essas tecnologias. O negócio é que a gente não pode vilanizar a tecnologia, porque a gente tem que conviver com ela. Essa é a grande dificuldade, né? Você entender que uma coisa pode ser nociva, mas você precisa conviver com ela de uma forma coerente. A grande dificuldade, na verdade, é que a gente consiga conviver e fazer com que as crianças convivam com a tecnologia de uma forma harmoniosa. Porque a gente tem dificuldade. Eu estava falando no último encontro de que nós somos a primeira geração que está utilizando a tecnologia enquanto educa alguém para utilizar essa tecnologia. Então, essas crianças, esses adolescentes, eles são os primeiros de todas as gerações que estão usando um celular, vendo os seus pais usando o celular. E isso é a grande dificuldade, porque a gente não tem, como eu falei na última aula, uma base para como a gente vai educar. Porque a gente não viveu isso com os nossos pais. A gente não tinha, na festa do nosso aniversário, nossos pais fazendo live do parabéns. A gente não tinha a nossa mãe gravando story de bom dia. Mas hoje nós somos esses pais que gravam stories, que faz live, que grava vídeo. E essas crianças estão crescendo com isso, pela primeira vez na história. Por isso que é tão difícil assim a gente conseguir conciliar isso. E aí a gente faz a pergunta: tempo online. Quanto é demais? O quanto é demais o tempo online, o tempo não só online, mas o tempo em telas, seja videogame, seja... Então, quando a gente olha tempo online, quanto é demais? Aí entra a grande questão. Não tem receita de bolo que a gente fale, o máximo é 1 hora, portanto. Existe a categorização da OMS de 0 telas até 2 anos, 1 hora a partir de tal idade. Agora, o que a gente tem que analisar é o seguinte: tudo isso é relativo. Por quê? O tempo de tela, ele não pode ser maior do que o tempo de estímulo. Seja físico, seja social, seja de interação. Então, se a gente pega ao longo da semana, a criança fica só 4 horas no celular. Ele tem 12 anos já, 13 anos, ele só fica 4 horas. Só não, tempo, vamos dizer assim. Isso de segunda a sexta, fora o final de semana, já deu 20 horas de tela para ele. Será que ao longo da semana ele passa 20 horas brincando, conversando com alguém, interagindo socialmente, fazendo alguma atividade física, correndo, alguma coisa assim? Essa é a grande diferença. Porque o cérebro ele começa a entender o que é prioridade e o que não é. Então, quanto maior o tempo você investe naquilo, mais o seu cérebro entende que aquilo é prioridade para a sua vida. Então, se o seu tempo de tela, quando eu falo seu, é seu como adulto, é o da criança que você educa, o tempo de tela de uma forma geral, porque isso vale para a gente adulto também. O tempo de tela, quando ele é maior do que o tempo que a gente passa fazendo coisas produtivas, e coisas produtivas é nada também. Fazer nada também é produtivo. A gente vai falar disso daqui a pouco. Com sabedoria, né? Porque não é fazer nada também, hoje eu vou fazer nada. Vou passar a semana inteira fazendo nada. E aí fica completamente sujo, porque nem banho toma, casa aquela bagunça. Não é esse tipo de nada. É um nada com sabedoria também. Então, quando a gente pega e utiliza o tempo com sabedoria, a gente aproveita, a gente se estimula a criança, esse tempo ele precisa ser maior do que o tempo de tela. Porque se não for, aí sim, aí a gente entende que esse tempo é demais. Se ao longo da semana... Só faz a conta rápida. Ele está ficando 1 hora só por dia. Se ele ficou 1 hora por dia, ele vai ficar 7 horas na semana. E será que ele consegue passar 7 horas ao longo da semana, pelo menos, conversando com vocês, pais, brincando com outras crianças, fazendo alguma brincadeira, correndo, brincando com brinquedos sólidos, coisa concreta, sem ser virtual? Se ele passar mais de 7 horas da semana, tranquilo, 1 hora por dia é pouco. Agora, não, ele não faz. Ele precisa disso o tempo todo. Aí a gente se preocupa. Por quê? O tempo de tela, ele é igual a liberação de adrenalina e endorfina.
Então, a criança que está ali, quanto mais tempo de tela, mais adrenalina, mais endorfina ela vai sendo liberada. E o que isso acontece? A percepção, quando a gente libera muita adrenalina no corpo, né, ela dá uma percepção, uma sensação de ameaça. Isso acontece, mas na tela acontece isso? A gente vai entender daqui a pouco por quê. E aí começa a dar um monte de gatilho. Gatilho de medo, gatilho de empolgação, que aí libera a endorfina, quando vê aquela coisa, pô, muito legal isso aqui é muito divertido, muito engraçado, e aí a endorfina vai lá no teto, né? Você se sente mó bem, e aí depois vem um vídeo super assustador sobre consequências de alguma coisa que vai causar alguma doença porque você comeu alguma coisa, aí já te dá um gatilho de medo, já te libera a adrenalina. E aí você começa a ver um monte de outras coisas e vai te dando um monte de gatilho. E quando a gente fala de gatilhos mentais, eles liberam o tempo todo adrenalina e endorfina. Adrenalina e endorfina no corpo. Mas não é bom um pouco de adrenalina? Não é bom sentir? Se a endorfina, ela dá essa sensação de felicidade, então é bom você sentir um pouco de adrenalina para dar uma agitada no corpo, um pouco de endorfina. Só que o excesso de adrenalina, ele gera cortisol, que já é o que é chamado de hormônio do estresse, vamos dizer assim. Por quê? Porque a adrenalina, ela gera no nosso corpo duas reações. A reação de lutar ou a reação de correr. Então, ou você vai querer lutar por alguma coisa, seja o que você quer conquistar, seja uma coisa que você quer fugir, seja um medo que aconteceu, alguma coisa que você olhou ali e você viu uma coisa maravilhosa, eu quero uma casa dessa, que casa linda, que carro bonito, que estilo de vida legal, eu quero isso daqui, a adrenalina vai lá em cima. Você quer lutar por aquilo. E aí você começa a pensar, o que eu posso fazer para conseguir isso? O que eu posso fazer? Será que eu tenho que largar meu emprego, arrumar um emprego melhor? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que começar a trabalhar na internet? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Será que eu tenho que gravar vídeos fazendo dancinha para ganhar dinheiro na internet? Porque hoje em dia, né, as coisas estão engraçadas. E aí, quanto mais você vai fazendo isso, mais cortisol o teu corpo vai gerando. E o grande problema do cortisol é o seguinte: imagina uma criança cheia de endorfina e adrenalina liberando um monte de cortisol ao longo da semana. O cortisol, o hormônio do estresse, ele aumenta a pressão arterial, ele aumenta o açúcar no sangue, ele baixa o sistema imunológico, ele aumenta a ansiedade, então é como se fosse um ataque químico no seu próprio corpo. Tudo isso acontece sem a gente perceber. E tem gente que tem medo de tirar raio-x no dentista, achando que vai virar um mutante com a radiação. E está ali jogando um monte de química no cérebro, fazendo mal pra caramba. Essa pesquisa que eu estava falando de Londres, que está categorizando as crianças que estão sendo chamadas de viciadas em tecnologia, a maioria esmagadora delas, se eu não me engano, 87%, 86%, não lembro o número exato agora, com menos de 12 anos, já estão com diabetes tipo 2. Por conta do aumento do açúcar no sangue por causa do excesso de cortisol. Parece uma coisinha mó simples, né? A gente olha e diz, isso é simples demais, bobeira. A criança está quietinha ali, ó. Cabeça está a 1000. O negócio não é o quanto a criança, o que ela está vendo, nem o quanto ela está vendo naquele dia. Porque se ela ficou, ela passou 3 horas vendo o vídeo hoje, assistindo um filme. Saiu um filme que ela queria assistir, era um desenho que ela estava empolgadona, o filme tinha 3 horas, lá, dos super-heróis lá, 3 horas, diretão. Poxa, e agora? Se ao longo da semana ela ficou tranquila, 3 horas naquele dia não vai interferir em nada. O que não dá é assistir, depois de 3 horas de filme, assistir mais 40 horas de um monte de outras coisas e jogar mais 15 horas de videogame daquela história e depois emendar num monte de horas e um monte de horas e um monte de horas. Tudo em excesso faz mal. A gente está sempre falando isso aqui. Água em excesso faz mal. Exercício físico em excesso faz mal. Muita coisa em excesso faz mal. E o pior de tudo é que o cortisol, na idade latente, que é exatamente essa fase da criança que vai até os 12 anos de idade, né, de 4 a 12 anos de idade, é o período que o cérebro está em seu maior desenvolvimento. Então, é o período que o cérebro é chamado de plástico. Ele tem uma plasticidade neural. O cérebro está formando ali as suas conexões, as suas sinapses mais importantes.
O cérebro ele começa a entender, isso daqui é importante, isso não é, eu deixo para lá. Isso daqui é muito importante, então eu vou fazer mais sinapses, vou fazer mais conexões neurais nisso daqui. E quanto mais a criança é estimulada à tela, mais cortisol ela libera, e o que acontece? A taxa basal de estresse dela fica lá em cima. Porque ela está acostumada a viver naquela tensão, a viver naquela adrenalina, a viver naquela agitação, a viver naquele pico de endorfina, a se sentir bem. E aí, qualquer coisinha que fique abaixo daquilo é super chato, é super entediante. E aí você vê crianças que não conseguem ter paciência de esperar um negócio ficar pronto, uma pipoca ficar pronta em 2 minutos no micro-ondas. Que fica ali o tempo todo. Porque o período de espera é chato. Eu vou falar daqui a pouco sobre microtédios. É um novo termo que estão usando exatamente por conta de tudo isso que está acontecendo. A gente entende que nós, adultos, já temos dificuldade de lidar com isso. Para a gente já é difícil. Porque a gente se sente bem e mal ao mesmo tempo que está usando a internet. Ao mesmo tempo que a gente fica, a gente estava conversando disso hoje. Não, eu me sinto bem, porque eu escuto só podcast super instrutivo, né? Coisa boa. Mas eu perco o foco no trabalho. Porque eu estou ouvindo uma coisa instrutiva enquanto eu estava fazendo outra coisa. Então você está ouvindo uma coisa legal, mas está te distraindo de fazer outra coisa legal, e aí você não consegue fazer nenhuma nem outra bem. E aí a gente entra num looping constante de que a gente não consegue ficar parado sem fazer nada. A gente precisa estar se estimulando. Ou com uma coisa engraçada, uma bobeirinha para se distrair, para se sentir bem. Aí a gente se sente culpado, porque a gente estava ouvindo uma bobeirinha, uma coisa para se sentir bem, e a gente vai e escuta uma coisa para se sentir mais instruído. E o tempo todo a gente estimulando o nosso cérebro, estimulando o nosso cérebro. E com a criança isso acontece ainda mais. Porque se o nosso cérebro já não está mais tão plástico assim, né? Já está aquela massinha mais dura, sabe aquela massinha que a criança já misturou todas as cores, já a massinha está marrom, já está cinza, de tanto que ela misturou a cor? É tipo isso, né? Massa cinzenta. E aí o nosso cérebro está exatamente isso aí, exatamente assim, ele já está mais endurecidão, está mais difícil dele começar a formar novas e melhores sinapses. Não quer dizer que ele não forme, mas fica um pouco mais difícil. Agora, com a criança, ela começa a entender que todo estímulo que acontece aqui na tela é que é o importante. E que interação social, isso não é importante. Então ela começa a não formar novas sinapses na área do cérebro voltada para comunicação. E aí você percebe crianças e pré-adolescentes que têm dificuldade de conversar. É uma coisa tão simples. Chegar e conversar, chegar e falar. Eles ficam, é verdade. E eles ficam assim, nesse papo monossilábico. Porque eles, não sabem falar? Sabe, eles escrevem super bem. Eles interpretam vídeos e falam muito bem. Mas interagir socialmente para eles é uma coisa que não é prioridade. Então eles estão preferindo interagir virtualmente do que realmente. Isso é uma pesquisa nos Estados Unidos que a maioria dos jovens adultos estão preferindo passar tempo jogando videogame do que tendo relações sexuais. Jovens casais. Os caras falam, não, eu prefiro assistir um filme, prefiro jogar videogame do que se relacionar com o seu parceiro ou sua parceira. Então aí a gente já percebe o quanto o contato social tem ficado em segundo plano. E aí, a gente quer mergulhar cada vez mais tela na frente da nossa... Mas o que a gente pode fazer, então, com essas crianças? Porque a gente quer que a espécie se perpetue, né, pelo menos. Então, eles precisam, pelo menos, arrumar bons parceiros. Se eles não se comunicam e não têm interesse em relação sexual, daqui a pouco a gente é extinto. O que a gente vai fazer, então? Como é que a gente pode... Não é só por isso, né, que a gente vai fazer, porque a gente quer desenvolver bem a criança, obviamente. O que a gente pode fazer com essas crianças? Vou tacar fogo, então. Bora quebrar tudo quanto é loja de que vende celular, que vende televisão. Essa não é a saída, porque a gente tem que conviver com isso. Se a gente tem que conviver com isso, a gente tem que fazer o seguinte. Primeiro,
observar as alterações comportamentais. Então, a gente observa as alterações comportamentais que são as seguintes. Primeiro, falta de atenção. Falta de atenção é o primeiro ponto a ser observado. Crianças que se distraem, que se perdem. Isso acontece com a gente, acontece comigo direto. Esquecer, fazer um negócio e estar distraído. Excesso de estímulo. A cabeça está funcionando a uma frequência tão alta que você vai para fazer uma coisa, você vai para pegar um copo d'água, você volta com um prato de comida e o copo d'água ficou lá. Aí você esqueceu a água que a outra pessoa pediu. Aí você volta para lá e você leva o prato que você comeu, você pega, você bota, você lava a louça, você guarda, aí você olha, tem outra coisa, aí você volta e você não pegou o copo d'água de novo. Então essa falta de atenção é comum na gente, adulto. Eu sei que isso acontece pelo menos 15 vezes por dia com cada um de nós, ou mais, talvez. Euforia intensa. Então, a gente começa a observar. Isso não quer dizer que todos esses têm que acontecer, tá? São coisas que destoam e começam a chamar a atenção no comportamento da criança. Então, crianças que se empolgam muito com qualquer coisa. Então, você fala que assim, a gente vai no parque, vai ter um parque. E será que meu amigo vai estar? E vai ter um parque, isso. E chega lá no parque, o negócio baixa totalmente. A euforia é só para começar o negócio. Mas na hora de fazer, não faz nada. Não brinca, não interage. Aí, não, vai ter o curso e vai fazer, e eu vou brincar, eu vou tocar aqui, e eu vou aprender a tocar isso, eu vou fazer aquilo, e chega na hora, assiste uma aula, assiste duas, e não quero mais. A gente está observando isso, a galera aí que está fazendo curso técnico, começando a entrar na faculdade, que entra num curso, tranca, vai para outro curso, tranca, vai para outro curso, tranca. Euforia para começar. E aí não consegue seguir. Por quê? Porque está acostumado com a endorfina lá no alto. Só que a gente não vive de pico de endorfina. A vida não é essa coisa maravilhosa de parque da Disney, né? Que a gente vai entrar num trenzinho e vai ver um monte de coisa bonita o dia inteiro. É montanha-russa. Um dia você vai estar num looping lá em cima. Que dia maravilhoso! E outro dia não tem como. Outro dia é só a subidinha mesmo. Você tem que ficar esperando subir para poder ter adrenalina de novo. E faz parte. Só que nós não estamos acostumando os nossos cérebros e as crianças não estão sendo acostumadas com essa subidinha. Elas só querem um looping. Elas só querem a parte da adrenalina. E toda a parte que precisa, todo o processo até chegar na parte boa, é chato. Ah, mas isso daí é só por causa da tela? É por causa de tudo que a gente tem vivido na sociedade de uma forma geral. A gente não precisa mais esperar a comida ficar pronta, porque a gente nem vai mais no lugar. A gente só faz o pedido e continua fazendo as nossas coisas. De repente, a campainha de casa toca e está lá, a comida pronta, quentinha, cheirosa, ótimo. Qualquer coisa. A gente não precisa nem andar mais para poder ir nos lugares. Então, a gente percebe que, ótimo, não estou dizendo que isso é ruim, isso é maravilhoso para a gente. A gente não precisa mais andar até o ponto de ônibus, ou precisa procurar a rodoviária para ver onde é que é. Se a gente tiver condição, a gente pega o celular, chama para um carro na nossa porta e a gente vai para o lugar que a gente queria. A gente precisa saber qual é a linha do ônibus que vai passar naquele lugar, igual a gente tinha... Era quase uma pesquisa de campo que a gente tinha que fazer para ir para um lugar que a gente não conhecia. Você tinha que perguntar para alguém que já tinha ido lá e pensar assim, e aí, qual o ônibus que passa naquele lugar? Você sabe? Eu falei, você tem que pegar aquele, depois você vai descer, pegar o outro para poder atravessar. Tudo isso já estimulava o nosso cérebro. São essas pequenas coisas que vão acontecendo na nossa rotina, junto com todo esse ataque químico, que vai gerar essa euforia intensa, que vai gerar falta de atenção, que vai gerar uma irritabilidade. Então, a criança que se não está mexendo na tela, se não está mexendo no celular, está agitado, está agressivo, você fala, vamos fazer isso. Não quero, também não vou fazer. Se irrita fácil, tem uma tendência forte de fazer birra, um sono desregulado. Dorme de manhã, dorme de tarde, dorme de noite, de madrugada está acordado. Aí troca, aí depois passa o dia inteiro dormindo, passa a madrugada inteira dormindo, para no outro dia passar tudo acordado de novo. E o sono vai assim. Mas por que isso acontece? É porque fica de madrugada no celular, fica de madrugada jogando videogame. Não, é porque o cérebro está num pico de atividade intensa. Outro dia, essa semana, a gente fez atividade física um pouco mais tarde do que a gente está acostumado a fazer,
Então, o pico de endorfina deve ter ido lá no alto. Meia-noite e meia, meu olho abriu como se fosse 7 da manhã. Perdi completamente o sono, passei a madrugada acordado, assim, com um olho sem conseguir dormir, fechava o olho e nada do sono vinha. E a cabeça funcionando a milhão. Então, o pico de endorfina é que desregula o sono. Não é que, porque ele ficou acordado de madrugada. Também, isso ajuda a desregular o sono. Mas o principal é aqui dentro. É como se você tivesse colocado um monte de pilha nova num carrinho, deixado ele ligado e esperar que ele vai ficar só batendo na quina. Ele vai ficar rodopiando o tempo todo. É isso, a cabeça vai ficar girando o tempo todo. Só que não são só esses problemas que a gente começa a observar. A gente começa a observar alguns problemas físicos. O primeiro problema físico que a gente observa é o aumento da obesidade. A quantidade de crianças com menos de 12 anos que já estão com sobrepeso, aqui no Brasil, já ultrapassou os 50%. Então, mais da metade das crianças com menos de 12 anos já estão com sobrepeso. E aí isso puxa aquilo que a gente estava falando lá de adolescência precoce. Porque se o corpo começa a acumular gordura antes do tempo, a criança corre. Corre da cambalhota, sobe parede, escala portal, faz tudo. Então, ela queima essa energia o tempo todo. Se ela não queima, ela acumula gordura. Se ela não acumula gordura, o corpo entende que a fase de brincar já passou. Então, é a fase de amadurecer o corpo. E aí ela entra numa adolescência precoce. Junto com a adolescência precoce, acontece outra coisa precoce. Problemas de visão. Crianças que já têm tendência genética a ter problemas de visão são antecipadas por conta da alta exposição ao brilho da tela. Então, de repente, uma criança que, por fator genético, já teria algum problema de visão com seus 18, 19, 20 anos, talvez até mais, com 4, 5 anos, está acontecendo. Nós temos pessoas aqui que trabalham com isso, oftalmologistas, trabalham com óticas, e fala a quantidade de pais que estão indo procurar para fazer óculos para filho de 2 anos de idade, 3 anos de idade, é enorme. E aí você pensa, caramba, uma criança de 2 anos de idade, que está aprendendo a andar e a falar, já castigou tanto a vista ao ponto de precisar usar o óculos? Imagina daqui para frente, como é que isso vai ser? E, por último, o último grande fator que a gente tem que observar é que essa chamada geração selfie, uma geração que está acostumada a se ver, mas a grande diferença dela se ver, ela não se vê como ela realmente é. Uma das fortes tendências que tem agora são os filtros. E isso tem gerado, muitos psicólogos têm analisado isso, a falta de reconhecimento e identidade. As pessoas não se enxergam mais na sua forma natural. Então, elas se olham, quando ligam a câmera normal, pura, elas se acham feias. Elas se acham estranhas. Elas acham que aquilo ali não é como ela é. E aí, arrasta um pouquinho para o lado da telinha e pronto. Está com um monte de filtro. E aí, ali elas se reconhecem. Com um filtro que muda a sobrancelha, afina o rosto, muda o nariz, muda não sei o quê. Pô, mas isso daí interfere no quê? Interfere que essa criança, esse adolescente que já está inserido na rede social, que já está gravando vídeo, já está tirando foto, acostumado a fazer isso, modificando o seu rosto, ele entende que a aceitação social que ele tem não é com o rosto que ele realmente tem. E aí você vê a quantidade de pessoas que fazem um monte de padronização estética e parece que saiu todo mundo da mesma forma da Mattel. Todo mundo ali, ó, caixinha de boneco, todo mundo com a mesma cara, quadrado, exatamente igual. Porque existe uma padronização estética por conta desses filtros, de um monte de coisa, e os estudos que os psicólogos têm feito é de que adolescentes e adultos não têm mais se reconhecido sem esses filtros. Então, 3 grandes problemas. 1, altera
sono altera hormônio. Segundo, altera fisicamente. Pode gerar obesidade, problema físico, diabetes, um monte de outras coisas. Terceiro ponto é altera a forma que interage socialmente. Porque espera que esse personagem, vamos dizer assim, criado, é o que vai ser aceito. E isso aumenta a dificuldade da interação social, porque a pessoa sabe que ela não consegue colocar um filtro ao vivo. Ótimo. E aí a gente entra no campo da inatividade e predileção para manter as crianças dentro de casa. O que isso quer dizer? A gente tem preferido entregar, mesmo sabendo que tudo isso faz mal, mas a gente tem preferido entregar isso, que é essa predileção, para manter as crianças tranquilas dentro de casa, porque, como a gente falou no último domingo, o bispo falou aqui, que antigamente o medo dos pais era com quem o filho estava andando na rua. Agora, a maior preocupação é com quem o filho está andando online dentro de casa. E aí, será até que ponto essa inatividade, deixar a criança mais calminha, mais sentadinha lá, não, está calminha, está tranquila, não está dando trabalho, está lá sentada, 6 horas sentada de boa, consigo fazer um monte de coisa. Até que ponto essa inatividade, até que ponto manter isso, ele compensa? Eu sei que eu levantei um monte de ponto negativo e parece que tudo isso é para ser destruído da vida da criança. Mas são pontos que a gente sabe que está ali, são pontos que nós temos consciência que acontecem na rotina com as crianças, porque acontece com a gente, mas por conta dessa predileção, a gente tende a ignorar. A gente tende a deixar para lá porque o benefício parece ser maior. Porque a gente cresceu ouvindo que criança boa é criança quietinha. Ah, olha que menininho bonzinho lá, sentadinho, bonitinho ele, né? Aqui, ó, você fica correndo o tempo todo, por que você não se comporta igual o seu irmão aí, ó, que está sentado, quietinho? Então a gente criou na nossa cabeça que a criança que está quietinha, ela está ótima. Está muito bem comportada. Só que ao contrário, a criança, ela tem que estar correndo, ela tem que estar brincando. Dá maior trabalho, cansa, irrita. Às vezes você está num dia agitado, estressado. Você não quer a criança correndo. É melhor, eu sei. Mas isso não quer dizer que a gente vai tacar fogo no celular, igual eu falei. Então a gente precisa o quê? Escolher sabiamente o momento que vai utilizar essa ferramenta. Para quando nós estivermos com a disposição, durante o dia, a gente aproveitar que nós estamos com disposição e interagir com a criança. Para que a gente não fique nesse período de inatividade o tempo todo e a gente terceirize esse entretenimento. Porque a criança, ela precisa ter o momento de interação, ela precisa ter o momento de estímulo, e esse estímulo pode ser feito por tela, um estímulo cognitivo. A gente tem um monte de aplicativo maravilhoso que ensina um monte de coisa boa para a criança. Você vê aplicativo que vai ensinar matemática, vai ensinar... alfabetiza, cara, criança, através de aplicativo. Você vê criança sendo alfabetizada, aprendendo a ler, aprendendo a escrever as coisas, utilizando aplicativos. Mas não quer dizer que ela tem que ficar nesse aplicativo o dia todo. Porque, além disso tudo, a criança precisa ter momentos de tédio. E aí vem a importância do tédio. Por que a criança ela precisa ter seus momentos de tédio? Porque a gente não sabe lidar com o tédio. O microtédio é uma tendência, é um nome que surgiu agora, que é o seguinte: a gente não consegue mais ficar 2 minutos sem fazer nada. Se a gente entra num ônibus e senta, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. A gente vai checar uma rede social, a gente vai ver se tem algum e-mail, a gente vai ver se tem alguma mensagem. Ah, mas eu estou adiantando o trabalho. A gente não consegue mais ficar sem fazer nada. A gente vai botar uma música, vai botar um podcast, vai fazer vai jogar paciência, mas a gente vai querer fazer alguma coisa. São os momentos chamados microtédios. Então, a transição entre uma coisa e outra que nós vamos fazer, a gente quer preencher com a tela. Terminei de lavar a louça. Ah, então tá bom, vou fazer outra coisa aqui. Tá bom, vamos para a sala que a gente vai assistir um filme. Ah, espera só um pouquinho que eu vou ali pegar alguma coisa. Nesse só um pouquinho, tá bom, vai lá. Aí você já pega o celular, você está esperando um pouquinho.
E aí a gente entra, eu ouvi uma definição maravilhosa, que é no entretenimento zumbi. Que você não está fazendo absolutamente nada. Você não está tendo nem consciência do que você está olhando. É só pelo puro e simples prazer de passar a tela. É só para isso. É só de ficar passando a tela. Aí você fica ali passando a tela, passando a tela, passando a tela. Se virar e perguntar assim, ó, fala 10 coisas que você viu ali na tela. Você vai lembrar de 1, 2, 3 no máximo. Acho que mais saltaram os olhos. O resto você foi passando. E a maioria é meme. E aí o que acontece com a criança? Os microtédios somem. Porque ela preenche com estímulo. Se o microtédio some, ela fica sendo estimulada o tempo todo. Se ela é estimulada o tempo todo, o cérebro entende que o tempo todo ela precisa estar ativa. Isso diminui o seu período de atenção. Se diminui o seu período de atenção, qualquer coisa que leve mais do que 2 minutos entra na área do microtédio. Se entra na área do microtédio, o cérebro vai pedir o quê? Celular, tablet, videogame, qualquer outra coisa. Por isso que às vezes a gente está vendo, a pessoa está conversando e no meio da conversa a pessoa puxa um celular. Tá. E aí guarda, e aí volta. Porque na própria conversa a pessoa já se perdeu, já perdeu a atenção. E a gente percebe que, na verdade, tudo que esses jovens querem, quando a gente fala jovens, a gente já está entrando já na pré-adolescência para os adolescentes, tudo que eles querem, na verdade, é que eles querem ser ouvidos. E eles encontram, dentro da dificuldade de comunicação que eles têm, um aplicativo, uma rede social, alguma coisa onde eles conseguem se expressar. Mesmo que essa expressão seja com uma coisa nada a ver. Reproduzindo uma dancinha e recebendo 15 mil curtidas. Não era aquilo que ele queria comunicar, mas ele recebeu uma atenção. Ele recebeu uma atenção, ele recebe uma recompensa neural. Pum, pico de endorfina. Pico de endorfina, ele vai querer repetir. Então, a necessidade de ser ouvido, de ser conhecido, de ser aceito socialmente, aumenta cada vez mais todo esse ciclo. E se vai aumentar esse ciclo, aumenta o período de endorfina, que vai aumentar. Então, a gente percebe que isso é uma cadeia, é um ciclo sem fim, como diria o sábio. Isso vai repetindo o tempo todo. Como é que a gente pode conviver com isso? Bom, primeira coisa, o tempo de tela, como a gente viu, não pode substituir o tempo de interação social. Primeira coisa, ponto. O tempo de interação social, ele precisa ser maior do que o tempo de tela ao longo da semana. Interação social entende-se por conversa, brincadeira, sentar para fazer o dever de casa junto, qualquer coisa que você esteja junto com a criança desconectado. Você está desconectado, você está interagindo. Então, esse tempo de tela da criança sozinha, ele precisa ser menor do que o tempo de interação social. Redução gradual com substituição. Tem muita gente que fala assim, o que eu faço? Pô, meu filho agora já era, já está 10 horas assistindo um monte de vídeo sem parar, não tem mais jeito, acabou. Reseta a vida, aperta aqui, vou ter outro filho e no próximo eu acerto. Esse daí já era, está perdido. A gente não pode chegar e falar assim, acabou. A partir de amanhã, você só vai mexer no celular de 1 da tarde a 1h05. 5 minutos. Acabou. A criança, pum, cai dura para trás. E a gente ouviu casos aqui disso. De adolescente tendo convulsão por abstinência de celular. Porque o pai tomou o celular, ficou 2 dias, 3 dias sem celular, teve convulsão em casa. Então, a gente percebe que uma redução gradual, com substituição, é uma ótima alternativa. Vai diminuindo aos poucos e substituindo esse tempo por uma coisa prazerosa. Não é também tirar o celular e deixar a criança lá, sentada lá no sofá sem fazer nada. Não vai assistir televisão, sem série, sem maratonar e sem celular. E a criança vai ficar fazendo o quê? Se não tem algo para substituir. Então, quando a gente reduz, a gente precisa gerar uma substituição. E entender que não existe uma abordagem única.
Não existe receita de bolo. Ó, para a gente reduzir o número de tela, a quantidade de tela dentro de casa, é só você fazer isso, isso, isso. Pronto. Cada criança ela interage de um jeito porque a rotina dentro de casa é diferente dentro de cada casa. Lá em casa, a gente usa muita tela, a grande. A gente assiste filme, a gente assiste série, e a gente tenta reduzir o máximo possível. A gente, por sinal, tá igual dois velhinhos, né, fazendo palavra cruzada dentro de casa. Mas foi uma alternativa que a gente achou para sair um pouco de celular, sair um pouco de tela. A gente joga, vai jogar alguma coisa. Porque se deixar o nosso entretenimento adulto dentro de casa, a gente sai de uma televisão para ir para um celular e sai do celular e volta para a televisão. E a gente perde muita coisa com isso. E aí a gente entende que com a criança, o que ela vai fazer? O adolescente, a criança, principalmente o adolescente. Porque a criança, a gente ainda bota lá um giz de cera, uma massinha, uma folha para ela desenhar, uns brinquedos que ela gosta. E o adolescente? Tu vai substituir com o quê? Você vai pegar um pack de massinha para ele e vai falar assim, aí, tá aí para você sair do Instagram. Pô, o cara não vai querer nada. Então a gente precisa bolar estratégias que façam sentido para a realidade que você vive. Por isso que não existe uma abordagem única. E pontos importantes para a gente observar. Sim, esse é o checklist completo. Primeiro, se a criança está mais sensível e propensa a birras, se tem andado muito ansiosa, chorosa, explosão de raiva, dificuldade para dormir, mais difícil de negociar, que a gente negocia com criança o tempo todo, né? Não, ó, vamos jantar agora todo mundo, porque aí depois a gente vai fazer aquilo, porque depois vai ter aquilo outro, porque a gente já fez isso. Então a gente percebe que essa irritabilidade deixa mais difícil até de negociar com a criança. A criança começa a ter dificuldade nas amizades, não quer interagir, ou fala que o amiguinho é chato. Ah, muito chato, quero brincar com ele não. Ah, não quero conversar. Ah, não, quero ficar sozinho, só tem amigo chato. A gente tem ouvido muito isso dos adolescentes. Diminui ou para de brincar com o que ela costumava brincar. Então, a criança que amava brincar de carrinho, amava brincar e começou a substituir isso por tela e já perdeu completamente o interesse que ela tinha pelos brinquedos, pelas coisas que fazia antes. E a gente começa a perceber que a criança ela entra nesse micro-tédio. Quando ela quer preencher os espaços do seu tempo com o celular. Esse é o ponto principal que tem que ser observado. Porque se a criança ela preenche cada tempo disponível com uma tela, é sinal de que ela não está sabendo lidar com a própria mente. Porque você ficar parado, você não fica parado com caixa em branco na cabeça. A cabeça vai gerar pensamentos. Se você não consegue lidar com o tédio, é porque ou a gente não consegue ter criatividade, ou a gente está tendo criatividade em excesso. E a gente não está dando conta disso. E não está sabendo lidar com os próprios pensamentos. Então, microtédio é a coisa mais importante que a gente tem que observar com as crianças. Então, o que a gente pode fazer com isso tudo? Porque não adianta a gente falar de todos os problemas, tudo que a gente tem que observar, e assim, um beijo para vocês, até a próxima e tchau, tchau. O que a gente pode fazer, né, então? Primeiro, pensar em conjunto com a criança, com o adolescente. Quais são as regras, o que pode fazer para diminuir o uso da família. E uma das coisas que a gente pode pensar é não somente o quando usar, mas o onde usar. Pode estabelecer, por exemplo, olha, na mesa de jantar, quando a gente for comer, quando a gente estiver tomando café, quando a gente for almoçar, quando a gente for jantar, aqui não pode. Estabelecer onde pode, onde não pode, é muito importante também. Porque, principalmente nós adultos, a gente dorme com o celular embaixo do travesseiro. Ah, é o despertador. A gente sempre usa essa desculpa, que é o despertador. Aí a gente perde sono, aí a gente abre, a gente olha, a gente volta, aí acorda de manhã com o despertador. Aí a gente nem levanta da cama, e a gente já deu 15 curtidas, já viu 18 vídeos, e aí que a gente levanta. E aí, então, a gente pode definir, não só quando, mas também onde usar, monitorar o conteúdo. E quando a gente fala de monitorar o conteúdo, gente, não é só... Ah, não, ele só assiste vídeo e só joga videogame. Será que o aplicativo que está usando está dentro da idade? Por exemplo, o TikTok é a partir de 13 anos de idade. A gente vê um monte de crianças com menos de 13 anos
com contas ativas no TikTok. Um monte de jogos que são a partir de 12, 14, 16, 18 anos e crianças com menos de 10 jogando todos esses jogos. Um monte de vídeo, que a classificação etária, vídeo entra filme, entra série, entra um monte de coisa, que a classificação etária é 12, 14, 16, 18, e a criança de 6, 7 anos está ali assistindo. Então, monitorar o conteúdo não é só o vídeo que ele está assistindo naquele momento. Ah, não, vou monitorar esse daqui porque é muito bobinho esse vídeo. O cara fica falando um monte de besteira. Não é isso. É ver se aquele aplicativo ali realmente é para aquela faixa etária. Ah, mas o meu filho ele é super de boa, ele só assiste vídeo de dancinha. A questão não é essa. A questão é que se existe uma classificação etária, é porque, para o cérebro daquela criança, aquilo não é apropriado para aquele momento. Não é o conteúdo que vai estar. É o que aquilo vai gerar no cérebro daquela criança. Porque o conteúdo ele podia ser de alfabetização. Mas a forma como aquele aplicativo é construído para gerar o que a gente já entendeu aqui, os gatilhos mentais que aquele aplicativo gera, não são apropriados para aquela faixa etária. Então, não é só uma questão de conteúdo, é a questão de como é oferecido esse conteúdo. E, por último, criar momento de interação. E a gente tem que curtir a vida, pode deixar aquele lá, não tem problema não, offline, ao invés de ficar tendo curtida na vida online. A gente tem se preocupado muito mais com a vida virtual do que com a vida offline, do que com a vida real. Então, a gente quer trabalhar muito para ter uma casa bonitona, um carro bonitão, um negócio bonitão, e a gente, igual eu falei na última aula, a gente deixa de aproveitar o que a gente tem agora. No anseio do melhor que ainda está por vir. Estou dizendo que não vai vir a coisa boa, não. Vai vir. Mas vamos curtir o que está agora. Vou repetir o que eu falei na semana passada. A gente tende a reclamar da criança com menos de 1 ano que chora muito de madrugada, que tem que trocar fralda e tal. E aí depois ela cresce e fala assim, era tão boa aquela fase, era tão bonitinha, eu não curti, poxa, agora está grande, já está aí com 4 anos. E aí, com 4 anos, a gente reclama, essa fase é demais. Aí, daqui a pouco, está com 15, aí você fica com saudade da época de... Então, curta cada fase e curta cada período da vida. Porque a gente fica... A tendência é fortíssima da gente olhar a vida virtual e a gente achar que a vida virtual é melhor do que a real. E a gente sabe, né, que ninguém posta a parte ruim, né? As pessoas só postam a parte boa, inclusive a gente. Quando a gente fala que ninguém posta a parte ruim, inclusive nós. A gente só posta aquele prato bonitão de almoço. Agora, aquele marmitão que a gente teve que levar para o trabalho, a gente não posta. Que veio ali apertadinho na mochila, que foi remexido, porque chegou lá e já está todo de cabeça para baixo. Aí a gente acha que essa é a parte ruim, mas essa é a parte necessária. E aí, de novo, gatilho mental, de antecipação, de um monte de outras coisas, e a gente fica gerando nesse monte de ciclo. Então, gente, para a gente poder encerrar aqui, continuar esse bate-papo aqui, que a gente encerra no online. Teve alguma pergunta no bate-papo? Beleza. Porque semana passada teve e a gente cortou antes, né? Para a gente poder encerrar, a gente entender é de que a tecnologia não é a vilã do negócio, ela faz parte da nossa vida. O vilão, na verdade, disso tudo, é a gente estar no processo de aprender a usar isso, não saber como, e estar ensinando. Então, a gente está aprendendo, não sabe como vai aprender, mas tem que ensinar. Então, antes disso tudo, a gente tem que isso aqui. Aproveitar a nossa vida e usar o virtual como um leve entretenimento, não como se a nossa vida dependesse dele, ou como se ele fosse a nossa vida. Porque senão a gente inverte e a gente não aprende a usar, logo a gente não consegue ensinar. Então, nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais sobre tecnologia, sobre um monte de outras coisas. A gente encerra hoje essa parte de como ensinar a criança, como lidar, como educar crianças na era virtual, mas nós vamos continuar falando sobre o impacto de tudo isso, principalmente na adolescência.
Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre adolescentes e interações sociais dos adolescentes e, principalmente, como a gente pode conversar com o adolescente de uma forma que eles queiram nos ouvir e de que a gente consiga ouvir o que eles têm também. Fazer com que eles falem para que a gente consiga ouvir. Então, como não tem nada do chat, então a gente encerra o online para você que ficou aí ao vivo. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.